Estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. No programa de hoje, estamos recebendo a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. Sérgio de Oliveira Médici. O professor Médici, ele é titular da cadeira de Direito Penal aqui do curso de Direito da Uniara, é advogado, foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e também vice-prefeito aqui na cidade de Araraquara. Professor Médici, obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito, e eu gostaria de conversar com o senhor sobre essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da chamada lei de imprensa. Parece que agora essa legislação, então, não vigora mais. Houve uma decisão do ministro Carlos Brito suspendendo os efeitos desta legislação. Gostaria que o senhor explicasse para nós o que efetivamente aconteceu e, mais uma vez, obrigado pela presença do senhor aqui no programa. Eu que agradeço, minha saudação a todos. A questão pode ser resumida assim: houve uma ação de inconstitucionalidade promovida por um partido político pedindo a suspensão de alguns artigos ou de toda a lei de imprensa, que é uma lei de 1967, editada ainda ao tempo da ditadura militar. Em termos de liminar, o ministro Aires de Brito concedeu a liminar e suspendeu dos 77 artigos da lei de imprensa, 20 deles. Inclusive, no que diz respeito à minha especialidade, os artigos que definem os crimes contra a honra praticados por meio de órgãos de comunicação, rádio, televisão, jornais, etc. Então, esses 20 artigos dos 77 estão com a sua vigência suspensa. Essa liminar, no final de fevereiro deste ano, foi confirmada pelo plenário do Supremo por maioria. Então, a situação está assim: esses artigos estão com a vigência suspensa, mas o mérito ainda não foi julgado. Vai ser apreciado. Será apreciado dentro de alguns meses, segundo previsão do próprio Supremo. E os processos que estão em andamento, professor Médici? O próprio Supremo, nessa segunda deliberação, informou que os processos continuam em andamento desde que ajustados aos códigos civil e penal. Então, se a matéria estiver regulamentada, digamos, na legislação ordinária, os processos continuam. Caso contrário, os processos ficam suspensos até a decisão do mérito do Supremo Tribunal Federal. Paralisam todos os processos? Os processos ficam paralisados, aguardando a decisão do mérito do Supremo. Agora, nos casos, por exemplo, de crime de calúnia, difamação ou injúria, esses processos continuam, mas não mais pela lei de imprensa, e sim pelo Código Penal, que define os mesmos crimes com penas muito semelhantes. Então, só para ficar claro, a partir desta decisão do Supremo Tribunal Federal, se algum meio de comunicação, um jornal, por exemplo, ele passar a ofender uma pessoa, passar a praticar um crime contra a honra dessa pessoa, essa pessoa deve buscar a sua reparação em outra legislação que não essa chamada lei de imprensa. Exatamente. Durante esse período vai estar em vigor somente o Código Penal e, na questão da indenização, no direito civil, no Código Civil. Os dispositivos da lei de imprensa, que eram específicos, estão com a sua vigência suspensa. Agora, professor Médici, houve um comentário na época desta decisão de que essa legislação, ela, como o senhor já colocou, foi editada na época da ditadura e, portanto, ela tinha, talvez, aí como pano de fundo, realmente cercear um pouco o direito de liberdade de imprensa e limitar um pouco aí essas questões que são postas na mídia de uma forma em geral. Agora, a pergunta é, ela vigorou por muitos anos, né? De 67, o senhor, 31 anos de vigência dessa legislação. E essa provocação foi feita somente agora. Como é que o senhor analisa isso? Acho que ninguém tomou essa iniciativa e também a posição do Supremo talvez favoreça, porque o Supremo tem adotado posições avançadas em vários setores. Vejo na questão do biodireito e em outros mais que o Supremo, a questão eleitoral, punindo a infidelidade partidária. Então, acho que o momento foi mais adequado. O Supremo está hoje praticamente legislando, né? Assumindo funções... Essa é uma questão que eu ia colocar, né? Assumindo funções do Legislativo. O nosso Poder Legislativo está vivendo uma crise de valores, uma crise institucional, uma crise funcional, eu diria até, né? Então, não cumpre a sua função primordial, que é a de legislar.
Veja o tempo que o Congresso Nacional está perdendo agora com a CPI dos cartões corporativos, né? E isso poderia muito bem ser objeto de investigação por parte do Ministério Público, da polícia, por parte da polícia, não é? Então fica lá discutindo sobre isso e fica a questão da legislação completamente paralisada. Existem vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para substituir a lei de imprensa. Há mais de 10 anos estão esses projetos em exame no Congresso Nacional. E diante dessa ausência do Congresso Nacional, dessa omissão do Congresso Nacional, o Supremo tem participado dessa atividade. Então, está legislando. Se isso é legítimo ou não, é um problema para se examinar. Agora, o Supremo tem realmente tomado a frente nessas questões urgentes, né? E, professor Médici, na parte, digamos, prática da coisa, o senhor imagina que, se por um lado a imprensa, de uma forma geral, se sentirá, digamos, mais livre para fazer as suas colocações, as suas ponderações, as suas críticas, às vezes até muitas ácidas em relação até a algum determinado político. Por outro lado, esse político terá instrumentos, digamos, mais eficazes para buscar a sua reparação, ou esses instrumentos eram da lei de imprensa e que agora não vigora mais? Creio que não. Os dispositivos mais importantes da lei de imprensa que foram suspensos são aqueles referentes à censura, que já não existia, e quanto à participação de estrangeiros na propriedade de veículos de comunicação. Esses são os mais importantes que estão suspensos. Quanto à parte criminal, a modificação é muito pequena. Eu trouxe um quadro, não sei se posso mostrar. Nós poderíamos até mostrar o quadro comparativo. Uma comparação entre os crimes previstos no Código Penal e na lei de imprensa, né, que são os mesmos crimes, calúnia, difamação e injúria. Então, esses crimes têm a punição muito semelhante. E se o estudioso, o curioso do direito, quiser verificar, fazer um confronto, vai ver que a pena é praticamente a mesma. Eu não consigo entender por que os jornais, ainda na edição de domingo da Folha de São Paulo, eu vi lá uma observação de que as penas eram mais duras na lei de imprensa. A diferença é pequena. E a diferença é muito pequena. A pena mínima é exatamente igual. E a pena máxima é um pouquinho maior. Agora, todos nós sabemos, eu fui promotor de justiça há muitos anos, fui procurador de justiça, o professor Galhardo é juiz de direito, aliás, um excelente juiz de direito, muito obrigado, sabe professor. Muito bem disso, que essas penas de 1 ano de detenção, de 6 meses de detenção, 1 ano, na verdade elas não são cumpridas. Cesta básica. Basicamente, não é a aplicação de uma pena chamada alternativa. Então, eu diria que na prática está havendo uma troca do nada por coisa nenhuma. Agora, mas de certa forma, professor Médici, provoca digamos, um efeito moral, me parece, um efeito psicológico. Sim, é um efeito político, não é? O deputado que ajuizou a ação declaratória de inconstitucionalidade... Sai como vitorioso. Sim, ele está tendo os seus dividendos políticos. Há um impacto nisso. Agora, o que eu gostaria de observar é que existem outras leis ainda mais rigorosas que essa que continuam em vigor. Outras leis elaboradas ao tempo da ditadura militar que ainda estão aqui como uma espada de Damocles na cabeça do povo brasileiro. Que merecem também uma análise do Supremo. Como, por exemplo, a famosa Lei de Segurança Nacional. Essa sim, uma lei rigorosíssima, uma lei perigosa, uma lei que permite arbitrariedades, né? Então essa é uma lei muito pior do que a lei de imprensa. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. Programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. Sérgio de Oliveira Médici. Professor Médici, que é titular da cadeira de Direito Penal aqui do curso de Direito da Uniara. Estamos conversando sobre essa nova decisão do Supremo a respeito do crime de imprensa. Professor Médici, no primeiro bloco, no final o senhor encerrou manifestando que outras legislações que também são da época da ditadura e que, no entender do senhor, são até, digamos, mais preocupantes do que propriamente o que dizia a lei de imprensa, ainda estão em vigor, e o senhor falou da Lei de Segurança Nacional. Como é que é essa lei, professor Médici? A Lei de Segurança Nacional é muito rigorosa e já não está mais condizente com a liberdade que nós temos, com o Estado de Direito vigente em nosso país. Então nós temos, por exemplo, um crime no artigo 20, dizendo que atos de terrorismo, prática de atos de terrorismo constituem um crime. Pois bem, essa é uma afirmação, uma frase duvidosa. Então eu costumo perguntar o que são atos de terrorismo. Pois é. Não é? Então é evidente que você fala assim, não, jogou uma bomba, explodiu um carro, etc., causando um tumulto, é um ato de terrorismo. Mas e se o juiz entender que uma manifestação, ainda que pacífica, em ordem, também seja um ato de terrorismo? Quer dizer, como a lei não define o que é muito subjetivo. Fica um tipo em aberto, né? Um tipo penal aberto, como nós dizemos em Código Penal. E tem outras manifestações nessa lei de segurança nacional bastante rigorosas. Eu me lembro que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ameaçou aplicar a lei de segurança nacional contra os invasores de uma propriedade de seus familiares. Então, aquele MST, o movimento que existe, chegou às portas de uma fazenda de parentes do ex-presidente e ele ameaçou utilizar a Lei de Segurança Nacional. Então, veja que estranho, quem combateu a vida inteira a ditadura, a Lei de Segurança Nacional, invocar a seu favor, não é? E nós já temos aí 5 anos de governo do PT, do governo Lula, e até agora ninguém providenciou se não a revogação, pelo menos a substituição. Acho que temos que ter uma lei de segurança nacional, todos os países têm, mas não nesses termos vagos, imprecisos e que propiciam a perseguição política, não é? Essa é a lei que precisaria também uma modificação. Uma contestação no Supremo. E a modificação, como o senhor colocou também no primeiro bloco, ou mediante uma contestação do Supremo, e o Supremo, então, acaba legislando porque o Congresso não o faz, ou, então, o próprio Congresso se manifestar, né? E é interessante perceber que o Congresso também, eleito democraticamente, não se atenta para provocar uma modificação em relação a esta questão dessa lei de segurança nacional. Mas, professor Médici, eu gostaria muito que o senhor explicasse para o nosso telespectador, que não é da área jurídica, esses 3 crimes que tinha na lei de imprensa, que, como o senhor bem colocou, já existem no Código Penal, portanto, não muda muita coisa, que é a calúnia, a injúria, a calúnia, a difamação e a injúria. Qual é a diferença um do outro, professor Médici? Perfeito. O crime mais grave é calúnia. Por quê? Calúnia significa a falsa atribuição de crime a alguém. Então, se eu descrevo um comportamento criminoso falso e atribuo para alguém, isso é calúnia. Eu digo que alguém praticou um estelionato, um roubo, um furto, um homicídio e esse crime não ocorreu. Então isso é calúnia. É preciso que haja uma definição de crime naquele fato que eu estou atribuindo a alguma pessoa. A difamação é a narrativa de um fato que ofenda a honra de alguém. Então, um fato que não constitui crime, mas que seja depreciativo à honra objetiva de uma pessoa. E a injúria, por último, é a ofensa pessoal. São aqueles xingamentos, aqueles palavrões, né, que a gente ouve principalmente no campo de futebol, quando entra o árbitro, né, aquela manifestação toda da torcida, aquilo ali é injúria. Né? Então essa que é a diferenciação. Por aí, os telespectadores já podem perceber que o crime mais grave é calúnia, porque está fazendo uma falsa atribuição de um crime.
Intermediário é a difamação, que é uma narrativa de um fato, não é? Inverídico, também depreciativo à honra. E, por último, a injúria, que é só uma palavra ofensiva, né? A atribuição de uma qualidade negativa ou um defeito a alguém. Então, essas que são as diferenças entre esses 3 crimes. Agora, professor Médici, nós estamos no ano eleitoral e, evidentemente, no ano eleitoral também aparecem aí essas trocas de gentilezas, como o senhor colocou aí no campo de futebol. Perguntaria ao senhor, no campo eleitoral, haveria aí a necessidade, no pensamento do senhor, de ter uma legislação mais rigorosa em relação a essas questões da honra? Como é que funciona no Código Eleitoral? Tem alguma coisa no Código Eleitoral sobre esse assunto? O Código Eleitoral também prevê esses 3 crimes com o mesmo conceito e com as mesmas penas do Código Penal. A diferença é o momento do cometimento do crime. Então, os crimes comuns do Código Penal são aqueles entre pessoas, né? O crime da imprensa, que está suspenso, esses crimes da lei de imprensa são aqueles praticados por meio de órgãos de divulgação. E os crimes eleitorais são aqueles praticados durante o período de campanha política eleitoral, né? Mas os crimes são os mesmos, as definições são as mesmas. Isso faz parte tudo da cultura brasileira de que precisa fazer lei para tudo, né? Então nós temos aí um cipoal legislativo imenso, que depois ninguém se entende, acaba havendo contradição. Os crimes são os mesmos, as penas são as mesmas. Então, para que ficar definido num código ou no outro? Quer dizer, isso tudo é questão já de meio de vida do brasileiro, né? Então, já faz parte do nosso espírito. Da cultura brasileira. O brasileiro pensa que tudo ele vai resolver por meio de lei, né? E, no fim, quando você tem lei para tudo, você acaba não tendo lei para nada. É verdade. E essa questão, só para ficar claro, que o que já existe no Código Penal e se repetiu na lei de imprensa, se repetiu no Código Eleitoral, eu vi algumas manifestações de alguns jornalistas dizendo, olha, agora estamos livres para falar o que pensamos, o que vem na cabeça, e não é bem assim. Quer dizer, o crime de imprensa não existe mais, mas existe os crimes do Código Penal. Sim. E o sujeito pode estar sendo, digamos, responsabilizado se ele cometer um crime contra a honra. Sim, e acho até que é compreensível uma pena maior na lei de imprensa pela gravidade do dano. Então, uma coisa é uma pessoa ofender a outra na presença de 2 ou 3 sujeitos. Outra coisa é fazer uma ofensa à honra, ao decoro, em relação à imprensa. Então, veja que uma palavra dita por uma televisão, por alguém numa emissora de televisão, uma emissora de rádio, num jornal, etc., é muito mais grave. Então, eu acho que isso deveria ser melhor observado. Quando os jornalistas falam assim que as penas da lei de imprensa são mais duras, eu acho até que nós poderíamos marcar um debate sobre isso, que as penas têm que ser ajustadas à gravidade também do fato, às consequências, né? Se você tem um crime de lesão corporal, uma pessoa agrediu a outra e houve um ferimento leve, a pena é pequena. Se a lesão for grave, a consequência é maior, a pena tem que ser maior. Isso nós chamamos de proporcionalidade. Então, nada mais correto do que colocar na lei de imprensa uma punição maior. Ou então não prevê nada, então deixa tudo para o Código Penal, que resolve a questão, pelo menos na parte criminal. Professor Médici, nosso programa chega ao final, mas gostaria de agradecer imensamente a presença do senhor aqui, com as suas brilhantes explanações sobre essa mudança na lei de imprensa, e lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez e cumprimento a iniciativa da TV Uniara, do curso de Direito, não é? Muito bem conduzido pelo professor Fernando Passos e pelo professor João Batista Galhardo Júnior. Estarei sempre às ordens. Muito obrigado ao professor Médici, obrigado a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.